Seja bem-vindo ao 5º episódio no podcast aqui no canal Brasil Sul Energia Solar, lugar onde sanamos todas as suas dúvidas. Da energia que mais cresce do Brasil e no mundo, né? É claro, energia solar. Exatamente. Se você que está nos assistindo agora tem uma residência ou empresa, já pensou em colocar energia fotovoltaica, nós, aqui da Brasil Sul, desenvolvemos esse podcast com o objetivo principal de sanar todas as suas dúvidas e ajudar você a decidir, né, se faz sentido ou não colocar energia solar na sua residência. E no tema de hoje, Célio, que a gente vai estar abordando aqui com nossos telespectadores, microinversor ou inversor? Qual meu cenário ideal de utilizar? O que você acha desse tema de hoje, Célio? Show de bola, tá? Em todos os orçamentos que eu apresentei até hoje, vamos falar aí que de todos eles, 90% a 80% dos clientes me perguntaram: e o microinversor? Por que já eu tive um orçamento aqui com tal empresa, o cara falou de microinversor e cara, o comercial é uma piada, digamos assim, né? Porque cada um tentando vender de alguma forma diferente, usar isso às vezes até para confundir a cabeça do cliente, sabe? Uhum. E eu acho que eu nunca fiz isso, sabe? Eu tento sempre explicar o cenário ideal, mesmo assim, ó, olha, o microinversor tem essa função, o inversor de strings tem essa função. Ambos têm a mesma, porém, esses dois camaradas aqui, eles têm uma funcionalidade diferente. Eles foram desenvolvidos, eles têm um porquê que foram desenvolvidos. Não é só porque é bonitinho, fica embaixo da placa. Não. Eles têm uma funcionalidade exatamente diferente, né? E hoje, cara, acho esse bate-papo nosso aqui vai ser muito interessante. Eu acho que, né, vocês podem prestar bastante atenção aí, que é um conteúdo bem bacana, tá? Até mesmo para quem está entrando no mercado hoje de energia solar, vai instalar. Eu passei muito por essas dúvidas, tá? Microinversor, eu me lembro que quando a gente vendeu o primeiro sistema com microinversor, cara, foi uma festa. Eu disse, agora a gente tem um sistema de microinversor, não é mesmo, Bruno? Verdade. Aqui a gente trouxe dois modelos diferentes, tá? Esse modelo aqui é um modelo da marca NEP, com duas strings, um inversor de potência de 1000 para duas placas, né? Aqui o microinversor DIE para 4 placas com a potência de 2000. Exatamente, e até mostrando um pouquinho sobre o inversor, né, pessoal, a diferença. Aqui a gente trouxe o microinversor, que a gente tem um inversor instalado na parede, e como o Célio comentou aqui, no dia de hoje, se você tem uma dúvida, já pensou, o que eu vou escolher, qual é a minha decisão a tomar, se é microinversor ou inversor, aqui nós estaremos tirando toda a sua dúvida e apresentando para você qual o melhor cenário ideal para estar instalando um microinversor ou até mesmo um inversor. E já começando no tema de hoje, Célio, queria fazer a primeira pergunta e já para me apresentar para o pessoal, como de sempre, meu nome é Bruno Machado, eu sou diretor comercial aqui no Brasil Sul e especialista em energia fotovoltaica. Meu nome é Célio, sou cofundador e diretor de operações aqui na Brasil Sul Energia Solar. Indo para a primeira pergunta do dia, Célio, gostaria de direcionar ela para você que tem essa capacidade, essa expertise, né? O que é um microinversor e o que é um inversor? Então, Bruno, eu vou começar falando do inversor, tá? A gente até tem bastantes aqui no estoque. Por coincidência, hoje a gente não tem nenhum modelo menor. A gente acabou não trazendo o inversor. A gente tem uma foto aqui ilustrativa. Eu vou estar olhando mais para a própria foto aqui e falando ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um inversor da marca Sungrow, certo? Um inversor com 3 MPPTs individuais, certo? Sistema de monitoramento dele, que seria a conexão da internet, é esse aparelhinho aqui que aparece aqui, e aqui a parte de instalação do CA, né, que seria a parte de conexão com a rede da residência mesmo. Essa parte aqui são a descida dos cabos, que vem das placas solar, né, a descida dos arranjos, né, normalmente, que são mais de uma placa conectada, tá? Eu vou estar explicando depois a diferença aqui para vocês entenderem. O inversor, normalmente, como a norma pede de instalação, ele obrigatoriamente está instalado em um local de fácil acesso, tá? Isso é o que diz a norma, né? Um local de fácil acesso, com
dimensões de telhado, de altura de teto, de altura das laterais, tem tudo, não é só chegar e colocar de qualquer jeito, né? Ele tem uma limitação da parte superior, né, a parte do teto, e da parte de laterais, e a altura também, tem uma altura mínima a ser instalada do chão, certo? Tem um cliente que fala às vezes assim, Célio, mas o inversor ele é melhor, ele é mais robusto, a garantia dele é mais estendida, que não tem nada a ver, todos têm a mesma garantia de defeito de fabricação, que são 10, 12 anos, é o que o mercado, dependendo da marca, muda um pouquinho, mas geralmente para mais, para menos, né? Algumas diferenças, por exemplo, aqui a gente tem um microinversor instalado, né? Como que é conectado esse aparelho na internet? Aqui a gente consegue ver que esse daqui, que é o da NEP, essa aqui seria uma antena de comunicação dele, certo? Uma antena de comunicação dele com a internet, certo? Ele próprio funciona como se fosse um modem mesmo de internet, uma conexão. Quando a instalação, normalmente, né, todas as instalações têm mais de um inversor, eles se conectam entre si e o aplicativo ali consegue monitorar um a um individualmente, certo? No caso do inversor também, porém, a parte de conexão de internet, ela é mais fácil por ele estar interno, né, dentro da residência. Nesse caso aqui, a gente sempre aconselha o cliente a colocar um roteador mais próximo do telhado, porque para ele ter o sinal ou um repetidor, enfim, mais próximo aos microinversores, para assim ter o acesso mais facilitado com a internet, né? Nesse caso aqui, esse microinversor, a antena dele... O Célio já trouxe uma das diferenças que a gente pode notar aqui. Geralmente, né, o microinversor ele é conectado, ele é instalado como essa foto em cima do telhado, né? Os inversores, eles geralmente, como o Célio comentou, né, tem normas para isso, mas ele é posicionado geralmente na parede, né? Então é uma das duas diferenças. Falando um pouquinho da primeira pergunta, Célio, os dois hoje então têm a mesma função. Exatamente. O que eles fazem? Eles convertem energia de corrente contínua para corrente alternada, certo? Função principal, independente se é microinversor ou se é inversor, ele vai ter essa mesma funcionalidade, digamos assim. Exatamente. Falando de uma forma bem explicativa para o pessoal de casa entender, o sol gera energia, certo? Reflete em cima das placas, as placas geram energia, essa energia passa pelo inversor ou pelos microinversores e a função dele é converter essa energia do sol, mais fácil, corrente contínua, para a corrente alternada, que é o que a gente está usando aqui agora para ligar a televisão. Enfim, é essa a função deles. Bem legal. Já era, né? Acredito que, não sei se você já tinha essa dúvida, mas é um ponto que muitas vezes as pessoas nos perguntam. Então, resumindo aqui rapidinho, o microinversor ele é colocado em cima do telhado, geralmente a instalação, e o inversor na parede, né? Como eles se conectam, o Célio comentou aqui por cima para nós, e eu já estou indo aqui para a próxima pergunta, uma pergunta que nossos telespectadores já tinham feito para nós. Quais são as principais diferenças? A gente já entrando um pouquinho nas diferenças de cada um deles, mas quais são as principais diferenças no desempenho hoje de um microinversor para um inversor? Então, no sistema como um inversor, que é aquele da foto que a gente estava ali falando, normalmente, os maiores, claro, né? Vamos falar dos mais utilizados, que são os casos das residências aí, que são os inversores mais comuns aí de se ver, né? Não é uma regra, tá, pessoal? Tem inversores maiores aí com até 10 MPPT aí, tá? O que seria MPPT? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Essa que seria, né, as strings, MPPT, enfim. No inversor menor, normalmente ele tem 2 MPPT, certo? 2 strings, igual esse micro aqui. Porém, esse microinversor aqui especificamente, ele só consegue estar comportando 2 placas, certo? Eu consigo estar conectando mais microinversores, fazendo como se fosse um arranjo, porém, esse daqui é só para 2 e aquele no máximo 4 também. São 2 modelos diferentes. Exatamente. No caso do inversor, a gente pode fazer, por exemplo, um inversor aí da potência de 5 kW aí, vamos dizer. A gente consegue estar colocando aí, temos até 15, mas vamos falar em no máximo 12, vamos arredondar esse número. 12 placas. Eu não consigo, se ele tiver 2 strings, eu não consigo estar usando
4 placas em um telhado, 2 no outro e 3 no outro, digamos assim. Eu não consigo dividir em mais de 2 águas essa quantidade de módulos, certo? Até consegue, né, Célio? A gente vê muitas vezes isso acontecendo no mercado, das pessoas fazerem isso. Sim, mas a gente diminui a eficiência do projeto, exatamente. Bem até colocado. consegue. Não é aconselhável. A Brasil não faz isso. Eu já tive, tá, Célio, um cliente que eu fui abordar, falar um pouquinho sobre inversor, tal. Eu sugeri um microinversor nesse cliente específico e tinha 3 águas, tá? E era um inversor de 4,6 da Intelbras, inclusive. E ele tem 2 MPPT. E ele tinha 3 águas. Certo. E o cliente que estava levando essa ideia de um inversor para esse cliente, ele falou que dava para funcionar. Eu falei para ele que não dava. Ele falou, pô, mas o cara falou que dava. Eu falei, não, verdade. E realmente dá. Né? Se ele pegar esse inversor e colocar ele instalado em 3 águas diferentes, até dá, mas você trouxe muito bem essa questão, a gente vê isso no mercado, mas ele começa a perder realmente a eficiência, sua potência de geração. A usina vai gerar menos energia do que se tivesse em 2 águas, certo? Explicando de uma maneira bem simples isso que tu falou agora, vamos lá. Hoje aqui na nossa localidade, né, a maior parte do Brasil hoje, a melhor orientação seria virada ao norte, né? Tem alguns graus ali e tal, mas nem vou entrar a fundo nisso. Num outro momento a gente pode falar qual o grau de inclinação, de placa e tal. Mas falando bem abreviadamente essa parte. Hoje na nossa localização, a maior índice de geração é virada ao norte, as placas, certo? Melhor cenário. Então vamos lá. A gente instalou 4 placas virada ao oeste, 4 placas virada ao sul, ao norte, e 4 placas viradas ao leste, certo? Se o arranjo de placa que estiver virado, voltado ao norte, estiver ligado junto com o virado ao leste, qual é a maior geração? Do norte. Do norte. O inversor, ele vai equilibrar pela menor potência. Então, as minhas 4 placas que estão viradas ao norte vão ser equiparadas às que estão viradas ao leste. Então, ele faz essa equilibração, digamos assim. E outra coisa muito importante que às vezes, cara, muitos projetos aí de maior potência, pessoal às vezes que não tem muita noção de instalação, tá? Acontece muito, tá? Muito, muito. Eu já me deparei com vários casos desses. E, por exemplo, assim, o pessoal não respeitar a potência máxima da MPPT. Por exemplo, a potência máxima dessa entrada aqui, ó, ela não é, por exemplo, assim, ele tem 3, o pessoal vai lá e bota 20, 30 placas. Não, calma aí. Tem uma potência mínima, que se não tiver a quantidade certa ali de módulos, o inversor nem liga, certo? E tem uma potência máxima que pode dar um problema bem grande, de dificultar o uso, né? Dificultar a funcionalidade do inversor. Então, cara, tem muita coisa que a energia solar hoje... O intuito da gente criar esse podcast, que já era um sonho nosso lá desde o início, é exatamente isso, trazer um pouco do nosso conhecimento, né? Claro que tem pessoas muito mais gabaritadas no mercado, com muito mais conhecimento, mas é trazer o nosso conhecimento do dia a dia, do que a gente vive no comercial, do que a gente vive na parte de instalação, e trazer para o pessoal um pouco que a gente conhece, porque, cara, tem muita gente que nunca nem viu isso aqui, velho, nunca nem... É aquela história, né, Célio? Muitas vezes o barato sai caro, né? Por isso que é muito importante quando você vai escolher alguém para subir em cima do seu telhado e desenvolver a sua usina, escolher uma empresa realmente que esteja qualificada, capacitada e consiga trabalhar não só apenas na venda, eu sempre falo isso, né? E na construção de uma solução ideal para cada cliente. Como a gente comentou aqui, não é sempre, né? Hoje aqui na Brasil Sul a gente trabalha tanto com inversor quanto com microinversores, tá? A maior parte dos nossos projetos hoje, falando para vocês, é instalado com inversor, tá? A gente também todo mês tem vendas aí feitas do microinversor, porém a gente instala mais inversores e não é por nada, não é porque o inversor é melhor, é dependendo da situação e o cenário de fato, como a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Uma coisa que eu queria trazer que me deu um insight aqui, não está nem nas perguntas da pauta de hoje, mas que é legal para vocês terem uma noção. O Célio comentou no início que esse inversor com potência de 1000, ele cabe 2 módulos, né? E aqui, de ideia de 2.25, ele tem capacidade para colocar 4 módulos. O inversor, quanto o microinversor, como eu acabei de comentar,
eles ditam a capacidade máxima de módulos que a gente consegue colocar em cima do telhado. Por exemplo, falando do inversor. O inversor, ele tem potência, né? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 e por aí vai. A gente já falou um pouquinho dessas potências dos invertores aqui, né? E como funciona na instalação do monofásico, bifásico, por aí vai. Mas o inversor, ele dita a capacidade máxima de módulos que a gente consegue colocar em cima do telhado, né? Por exemplo, um inversor de 4,5 que eu usei de exemplo aqui da Intelbras, para os módulos de 555, vai funcionar em média 11 módulos, a capacidade máxima que ele vai aguentar, tá? Então, queria trazer essa dica aqui também, só para falar um pouquinho sobre a diferença, né, desses dois equipamentos que a gente está trazendo aqui hoje. Bem interessante. Então, como a gente falou, né, os dois têm a mesma funcionalidade. Porém, aqui, em alguns casos, a gente precisa necessariamente usar o microinversor. Bota naquele outro gráfico ali para nós, para a gente estar falando sobre a questão do sombreamento. Falamos da questão das orientações, certo? Que em alguns casos com mais telhados, digamos assim, telhados picados, né? Abreviando, né? Casas, normalmente em condomínios que os telhados são mais divididos, várias orientações no mesmo telhado, que você se obriga a colocar 2, 3 placas de um lado, 2 de outro e assim vai, né? A gente necessariamente precisa usar o microinversor. E falando também agora da parte do sombreamento, olha que interessante. Aqui a gente tem 4 placas, certo? 4 placas conectadas num inversor normal, tá? Lá, uma delas está com a metade sombreada. O que o inversor faz? Ele entende que todas as 4 têm metade sombreada. E ele corta a metade da geração das 4 placas. Certo? É bem explicativo isso aqui. E na parte do microinversor, ele tem digamos assim, a inteligência de distinguir o que está acontecendo com cada módulo, porque aqui a gente tem 4 entradas individuais. Então, por exemplo, ali ele tem 4 placas, uma delas está com a metade sombreada, ele continua gerando 3 com 100% de eficiência, e aquela que está com sombreada a metade, ele consegue deixar ela gerando só a metade e a outra parte sombreada. Cara, isso aí, quando o cliente entende, ele já começa, tá? Eu já tive casos de um cliente específico que a concorrência chegou lá e disse assim, cara, tu já pensou se uma nuvem para em cima da tua usina, na metade dela, a outra metade continua gerando, o microinversor consegue. Cara, mas a nuvem vai ficar ali, o cara foi longe demais, né? Eu nem entrei, faz sentido, eu só disse pra ele, não, faz sentido. Se um passarinho pousar em cima, vai sombrear, enfim. Ele tem essa funcionalidade, o microinversor. No caso do microinversor, ele também consegue gerando individualmente cada placa e assim sombreando o sombreamento, enfim. Porém, ele é instalado em cima do telhado. Por mais que seja um equipamento muito bem, eu acho muito bonito, ele é muito bem blindado, né? É um negócio muito robusto. Isso da NEP, inclusive, né, Célio? Você sempre comenta com isso, ele é desenvolvido pela fábrica da Boeing. A gente ficou sabendo a carcaça dele. A carcaça dele é desenvolvida pela mesma fabricante. De alguma parte interna da Boeing, da fábrica de aviões, eu não sei exatamente, a gente pode até trazer isso, mas, cara, é muito robusto, é muito bem lacrado, muito bem fechado, tá? E eles fazem vários testes de temperatura, condições adversas de tempo, né? Chuva, frio, então ele não é um negócio que molhou, estragou, não, isso aqui ele é feito para molhar, para ficar na poeira e assim vice-versa. Porém, quando o cliente ele começa, o cara a falar sobre isso, poxa, Célio, mas se ele tiver abrigado, ele vai durar muito mais. Eu também concordo com isso. Faz sentido, né? O nosso distribuidor hoje da NEP teve aqui numa das reuniões e ele disse que esse inversor aqui em específico, eles têm um instalado há 9 anos, que nunca deu uma manutenção, tá? Aqui a gente não está falando de marca não, tá? A gente trabalha com os dois, DIA e NEP, todos os dois são ótimos, digamos assim, mas ele trouxe esse exemplo específico falando que eles têm um inversor desse hoje em uma certa usina no Brasil, instalado há 9 anos, que nunca foi feito nenhuma manutenção, e a usina do cliente específico está em 100% de eficiência. Então olha só que legal, aqui já no
no 5º episódio do podcast aqui no canal Brasil Sul Energia Solar, a gente já trouxe para vocês aí em 2 momentos, né, onde que a gente muitas vezes leva para o nosso cliente a solução do microinversor e não do inversor, né? Resumindo aqui os 2 momentos que o Célio comentou, seria quantas orientações tem. Então aqui resumindo, né, Célio, se eu tenho uma residência, gasto em média R$600 por mês, digamos assim, a minha casa tem 4 águas, e há necessidade para colocar a minha quantidade de geração que eu preciso, utilizar as 4 águas, nesse caso você me sugeriria obrigatoriamente usar com microinversor. Ponto 1. Ponto 2, quero trazer aqui também, se eu tenho uma residência, vou usar o mesmo exemplo aqui de R$600, gasto R$600 por mês, quero colocar energia solar lá na minha casa, e no lado da minha casa tem um prédio, onde que até às 11 horas da manhã, dando de exemplo aqui, eu tenho um sombreamento em uma das minhas orientações. Certo. Nesse caso, o que você me sugeria? Microinversor. E Bruno, olha só, desculpa te cortar, mas só para a gente dar um adendo nisso que tu falou. A parte hoje de instalação em condomínios, prédios, enfim. Normalmente hoje é difícil o prédio que não tem uma caixa d'água no meio. Tu já parou para pensar nisso? Não. Todos, enfim. Então, essa caixa d'água, durante o período do dia, ela vai estar sombreando alguma parte do telhado. Dificilmente esse telhado vai ficar sem sombra, correto? Porque, por exemplo, a caixa d'água está aqui. Aqui nós estamos leste, aqui norte e aqui oeste. O sol nasce lá, então aqui ele está sombreando a parte leste, né? Enfim, o sol sublinhou, alguma parte sempre vai estar sombreando. Alguma parte do telhado sempre vai estar sombreando, exatamente. Então, com o microinversor, a parte que está sombreando ali, tu consegue estar otimizando, digamos assim, de uma certa forma. Até tem outros sistemas hoje, até mesmo da SolarEdge, que é com otimizador de potência e tal, que é um negócio até mais eficiente de algumas formas, mas funciona da mesma forma também que o microinversor, digamos assim. Então, o microinversor hoje, nesses cenários, obrigatoriamente você precisa estar usando ele, não tem como não usar. Ou você vai ter 50% da geração da tua usina, não tem como não. Perfeito, e já me lembrou outro cliente aqui também, não sei se é o mesmo que você pensou, mas lá na Trindade nós estamos para apresentar, inclusive, amanhã, às 11 horas da manhã, no condomínio, um projeto onde eles solicitaram, eles queriam colocar energia fotovoltaica, e o síndico lá do condomínio, ele bateu muito na questão que ele queria um inversor. Porque na cabeça dele, como o Célio utilizou de exemplo aqui, na cabeça dele colocando o microinversor fora, no telhado, na cabeça dele ficaria exposto, teria muita umidade. Diminuiria, né? Consequentemente, diminuiria a vida útil do equipamento, né? Ele estava muito centrado nisso, né? E aí eu e Célio, na reunião, mais ou menos uns 10 dias atrás, a gente conversando com ele, a gente falou, poxa, não é bem assim, né? Se a gente fosse sugerir para você aqui na solução que você tem hoje, do telhado que tinha caixa d'água, tinha várias águas, sim, não tinha sombra... tinha sombreamento por causa da parte banda, né? A parte banda que fazia um pouco de sombreamento, mas mesmo assim ele falou, cara, eu quero inversor e tudo bem. E nesse cenário eu falei para ele, olha, seu César, vou até falar o nome, olha, seu César, a gente está aqui, a gente vende as 2 soluções. Sim. Se você quiser realmente, de fato, nem escutar a minha proposta e o que eu tenho falado dos microinversores e querer, né, no seu sistema inversor, tá tudo bem, a gente vai vender para você. Mas como é que eu falei para ele? Eu falei que como nosso papel trazer a melhor solução, né? Trazer a melhor solução. Então, assim, a gente vai apresentar para o senhor, né? Inclusive, né, a gente utilizou um inversor da SolarEdge por um motivo, né? A gente está falando de microinversor e de inversores, né? A gente tem um inversor, existe uma tecnologia que é a da SolarEdge, né, Célio? Onde que é um inversor que trabalha com a mesma inteligência, podemos resumir, do microinversor. Então ele entende também individualmente as placas, como o exemplo do microinversor aqui. Se pegar um sombra nessa parte da placa, esse inversor específico, modelo específico, ele vai funcionar como se fosse um microinversor. Ele é um pouco mais caro, um pouco mais de investimento, mas o cliente investe no início num projeto um pouco mais caro, mas ao decorrer dos anos, comparado com um inversor como o seu César gostaria, né, Célio? Ele não tem essa perda de eficiência, né? Ele ganharia mais dinheiro, né? Então, dinheiro, exatamente.
Inicialmente ele investiria um pouco mais, e a diferença, se eu não me engano, era uns 8 mil reais só, tá? Um projeto de quase 90 mil reais ali. Então era pouca diferença. O payback dele ao longo do prazo seria mais interessante com um microinversor ou com um SolarEdge do que um inversor comum, tá? Mas a gente tá para fazer essa apresentação amanhã. Vamos levar as 3 opções, como a gente falou. Falar, se quiser inversor, tá tudo bem, esse é o inversor, tá aqui, o projeto, o valor é esse. A geração dele para atender 100% da demanda desse cliente precisaria colocar uns módulos a mais. Sim. Para gerar mais energia. Exatamente. E também estamos levando o microinversor e o SolarEdge. Falando na parte da instalação do microinversor, tá? Já parou para pensar, por exemplo, você está com microinversores instalados lá no telhado do condomínio, certo? E a cobertura é tua. Cobertura do telhado ali, né? O último prédio é teu. Você vai ceder a internet para conectar esses microinversores? Você acredita que até cederia, eu também e tal, mas aquele vizinho chatão, não, a minha internet não é para isso e tal. Uma dúvida também, por exemplo, dos clientes, como que eu vou levar essa internet lá para cima? Muito simples, tu vai puxar um cabo, vai botar um roteador lá em cima, um repetidor de sinal, onde vai fazer a conexão desses microinversores, que é muito importante serem conectados, né, ao aplicativo. A gente tem aqui hoje uma sala só de monitoramento, onde o engenheiro passa o dia todo desenhando projetos e monitorando todos os projetos em tempo real. Uma plataforma nossa desenvolvida com uma parceria de uma empresa, porém uma plataforma própria da Brasil Sul. Então, por exemplo, a usina do Bruno parou de funcionar em prazo recorde, a gente consegue identificar e passar isso para o suporte. Nosso pós-venda entra em contato. Brunão, o que aconteceu aí? A gente identificou que a tua usina parou de funcionar. Tem luz na casa? Tá tudo certo? Tem energia? Ah, não, desliguei para fazer alguma manutenção. Ah, tá, beleza. Olha que bacana. O cliente hoje comprar de uma empresa que consegue identificar uma falha na usina em prazo recorde. Muitas das vezes o cliente não está nem em casa, está viajando. Enfim, conseguir identificar isso. Muito interessante, né? Economiza dinheiro, né? Você falou num ponto também, sério, que bem legal falar aqui, que é uma das diferenças também, e nós aqui não estamos puxando o saco do microinversor, mas realmente, dependendo da solução, ele tem uma qualidade superior, né? E utilizando de exemplo, já que o Célio comentou aqui de pós-venda, eu acho legal trazer. Por exemplo, quando a gente tem, usando o exemplo agora lá do seu César mesmo, ele tem lá 80 módulos, vamos supor, e tem um inversor instalado lá para ele, né? Como ele gostaria. A gente está trabalhando com equipamentos eletrônicos. A gente sempre fala, né? Um equipamento eletrônico desse, com um sistema de energia solar, escolha uma empresa capacitada para fazer a instalação, porque dificilmente, quando bem feita a instalação, dificilmente vai dar problema. Mas pode ser que dê. Pode ser que dê problema no módulo. Seja no aparelho eletrônico, né? Ou no módulo. Acontece. Tá? Eu gosto de iPhone, nunca tive problema com ele, mas eu já tive amigo que teve problema com iPhone novo. Certo. Então acontece de fato. Célio, queria fazer uma perguntinha que volta e meia o pessoal comenta aqui. No seu ponto de vista, deu problema no sistema. O que seria melhor? Dar um problema no microinversor ou dar um problema no inversor? Vamos lá. Se o problema hoje, olhando assim, vamos lá, a gente tem um sistema com 10 microinversores instalados. Se o teu sistema der problema nos 10 microinversores ao mesmo tempo, você não tem nada, você não tem nada de sorte, né? A tua sorte é zero, né? Porque, parar de funcionar 10 microinversores ao mesmo tempo, pode, nesse dia, nem sair de casa, pode ficar em casa, né? E se esses, vamos supor, 10 módulos ligados, 10 microinversores, estamos falando de um sistema de 40 módulos, certo? Se esses 40 módulos estiverem ligados num único inversor, como a gente tem inversores aí com capacidade de até 300 módulos aí, vamos supor, se der problema nesse inversor, o que vai acontecer com a tua usina? Vão ficar 200 módulos parados, ou 40 módulos parados, como foi o exemplo que a gente deu. No caso do microinversor, poxa, não vai parar de funcionar todos os 10 ao mesmo tempo, né? Deu problema num, 9 continuam trabalhando perfeitamente. Deu problema em 2, dificilmente, né? 8 continuam trabalhando. E no caso do inversor, foi um ponto bem importante, isso que você falou, todos os clientes. Quando a gente usa
digamos assim, de exemplos, esse exemplo a gente sempre usa, né? O microinversor tem a capacidade, até mesmo se um dos módulos pararem por algum motivo, sei lá, deu um problema no módulo ali, né? Parou, não conectou, enfim, parou de funcionar aquele módulo. No aplicativo você consegue identificar exatamente qual módulo parou de funcionar e os outros 3 continuam gerando perfeitamente. No caso do inversor, se acontecer, a gente só está falando de dar problema no inversor ou no micro, né? Se der problema num arranjo de string, né? De uma dessas strings do inversor, uma dessas placas vão parar todas as outras. Lembra na época que todo mundo já teve um pisca-pisca em casa, né? Me lembro que a minha mãe, quando ia montar a árvore de Natal, meu Deus, era uma festa, aquilo assim, parecia que... enfim, aqueles mais antigos que tinham 2 fiozinhos, que tu puxava a lâmpada assim, muita gente levava choque naquilo, né? Nós não levava, botava a mão ali, não dava choque. Tinha uma delas que era a principal, que se não tivesse conectada no arranjo, não funcionava nenhuma. Lembra disso? Uhum. Mais do que eu, né? Bem mais do que eu, lembra disso. E algumas dessas lâmpadas, por exemplo, se você tirasse uma lâmpada do meio, parava 4, 5, 10 lâmpadas. Uma fileira, digamos assim. De uma fileira. Bem igual ao inversor, se estiver funcionando, né? Se estiver conectado a uma string de placas ali, de 10 placas, se uma dessa daí tu perder a conexão, ela parar de funcionar, vai parar todas as outras. E no caso do microinversor, não. São 4, parou de funcionar uma, continua as outras 3 perfeitamente funcionando. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta, se você que estiver nos escutando aqui agora tiver alguma dúvida, manda um comentário que a gente vai estar respondendo aqui para vocês e qualquer coisa também em próximos episódios. Se você que está nos escutando também tem alguma dúvida, está fora do que a gente está falando hoje aqui para você, tanto de inversores e microinversor, faz essa perguntinha aqui para nós que a gente vai nos próximos podcasts desenvolver conteúdos exclusivos para tirar a sua dúvida, porque a gente acredita que a sua dúvida pode ser a dúvida também das demais pessoas que queiram colocar um sistema de energia fotovoltaica. Falando em valores, Sérgio, comentamos um pouquinho por cima aqui, né? Usei até de exemplo hoje aí o condomínio lá do seu César. Os valores de um microinversor, então, de fato, são um pouquinho mais caros do que os dos inversores, isso? Hoje, no momento atual, a diferença ela é pouca, né? Hoje você está no comercial mais à frente dos preços aí. Ela não é uma diferença absurda, né? Digamos assim. Porém, há 4, 5 anos atrás, que era, né, muito pouco usado, ainda hoje é pouco usado, mas era muito menos usado ainda o microinversor, os valores, falando aí de um projeto de 20 mil reais com o inversor, aqui ia para quase 30, 28, era 27, 30 mil reais. Né? Hoje está bem equiparado, hoje deve dar uma diferença aí em projetos menores do que, em média, 5 mil, menores, claro, e maiores, com certeza vai dar uma diferença maior. Mas é pouca, né? É pouco e o legal muitas vezes, né, é você perguntar para quem que realmente você está fazendo contato, se é com o Brasil Sul ou não, né? Se a empresa que está atendendo para você, ela tem essa expertise, esse conhecimento, ela vai levar o sistema realmente ideal para a sua escolha. Exatamente. E muitas vezes pagar um pouquinho a mais, dependendo se a diferença não for tão grande, vale a pena independendo dos cenários. Tá? Eu, na minha casa, por exemplo, eu tenho um inversor instalado. Não há necessidade, né? Na minha também, né? Nos 2 sistemas que eu tenho instalado, todos os 2 são inversores, porque realmente não tem necessidade de usar microinversor. Porém, se tivesse, eu tanto NEP como DIE, tem algumas outras marcas aí, mas a gente trabalha mesmo com NEP, DIE e Intelbras, né? A gente não trabalha com outras, né? Optaria sem medo, 2, assistência funciona 100%, garantia pós-venda, até hoje não tivemos problema com nenhuma das 2 marcas. Exato, sempre quando acontece algum detalhe, né? Hoje na Brasil Sul a gente trabalha com troca expressa. Então, dependendo da situação, se der um problema, em até 10 dias úteis a gente faz a troca do seu equipamento. Exatamente. Só no Brasil Sul acontece isso, né? A empresa que cuida de você como se fosse uma noiva ou um noivo, né? Porque quando a gente fecha um sistema de energia solar, a gente sempre brinca com nossos clientes que é um casamento, né? Então, cuida com quem que você coloca do seu lado, porque esse casamento que geralmente dura 20, 25 anos em adquirir um sistema fotovoltaico, você vai ter que
conviver com essa empresa ou com essa pessoa. E o mais importante também, Bruno, no meu ponto de vista, é saber de quem realmente a empresa está comprando. Hoje, a maioria das empresas hoje não trabalham com estoque, certo? A gente trabalha sempre com estoque mínimo, mas não é uma coisa assim de ter 2.000 módulos no estoque, não temos, né? Falando abertamente. Saber qual as parcerias que a empresa tem, tá? A gente já pegou vários pós-vendas de empresas que não estão mais no mercado, que a gente nem precisou fazer nada. Por exemplo, no caso da Intelbras, a gente tinha uma empresa específica, o cliente contatou a gente, eu fechei o meu projeto, a empresa não está mais no mercado, eu gostaria que vocês viessem aqui dar uma assistência. A gente foi lá, identificou que a empresa tinha comprado da Intelbras, a nota tinha sido faturada pro nome do cliente, que é o que a gente faz aqui na maioria das vezes, até por questões de tributação, né, não bitributar, enfim, o produto é faturado diretamente para o cliente, diretamente do fabricante, né, do distribuidor para o cliente e a nota fiscal de serviço da Brasilsul. Por que isso? Nesse caso, a gente não precisou nem intervir, a gente só deu uma ligação, o cliente recebeu o produto na empresa, né? A gente só foi lá e fez a conexão. Nem o cliente acreditou que isso era possível, porque o projeto dele tinha mais de 6 anos, é isso, né? O projeto dele tinha mais de 6 anos, a gente contatou o suporte da Intelbras, que é uma baita de uma empresa. Hoje, talvez o produto deles pode não ser o melhor do mundo, mas a assistência, o pós-venda e a garantia, nota 1000. É diferenciado. Eu não conheço nada igual. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas mais ou menos uns 10 dias foi resolvido o problema, um inversor novo para o cliente. Exatamente. E eles pegaram o que estava lá usado, né? A gente foi lá e fez essa troca. Exatamente. Funcionou perfeitamente. Então, por exemplo, vamos supor que nesse caso tivesse sido a Brasilsul. A gente não estava mais no mercado, a gente faturou o produto diretamente do distribuidor X. O cliente o que vai fazer? Pega a nota fiscal, liga para o distribuidor. Se ele for todos os que atendem nós aqui hoje são empresas, né, com mais de 20 anos no mercado, que já vieram de outras modalidades de negociações, né, não só do solar. Vamos dar o exemplo da Intelbras de novo, uma empresa de mais de 50 anos no mercado. Então, dificilmente esse cliente vai ficar na mão. Ele comprou um produto, né? Aí aquele cliente que hoje tu vai vender um projeto e às vezes ele fica, poxa Célio, o teu projeto deu uma diferença de R$3.000 de 5, né? Que dificilmente vai dar mais de 5, mas o que você está comprando? Não, meu projeto aqui, a gente está vendendo, vamos dar um exemplo, da marca Sungrow, módulos Canadian, enfim. E o Joãozinho ali está vendendo o inversor que a gente nem sabe falar o nome dele, né? Esses a gente já fala de vez em quando errado, imagina esses outros aí. Tem uns aí que eu não sei nem soletrar. Enfim, aonde que ele vai achar pós-venda desse fabricante? Nunca, em lugar nenhum no mundo. Só se ele for para a China. Pega uma passagem, bota o inversor dentro da mala e vai para a China lá trocar. E leva um tradutor, né? Leva um tradutor, porque senão não vai conseguir, verdade. Quase chegando ao final do 5º episódio do podcast aqui no canal da Brasilsul Energia Solar, eu queria deixar bem destacado aqui os 2 pontos que na minha visão é o mais importante. Quando que você deve escolher o microinversor? Do meu ponto de vista, o Célio, está bem claro que se o cliente ele tem várias orientações, e dependendo do tamanho do inversor, ele não tem string suficiente para conseguir fazer a divisão adequada das strings, é sugerido o microinversor. Se o cliente tem sombra de árvore, de prédios, alguma coisa, ou até a parte banda aqui, como a gente comentou, está dando um sobreamento no seu telhado, não é regra, né? Mas quase certeza absoluta que é preferível utilizar o microinversor. Exatamente. Célio, e quase chegando ao fim aqui, já gostaria de pedir para você que está nos escutando, curta a nossa página, indique um amigo, faça pergunta, nos ajude a levar cada vez mais esse conhecimento para frente, para vocês,
conseguir escolher qual é a melhor solução e qual sistema de energia fotovoltaica você vai escolher para você, né? Curta a nossa página, nos siga no nosso Instagram, dá um like e é isso aí, vamos para frente sempre, né, Célio? É isso aí. Célio, o que eu gostaria de trazer aqui no seu ponto de vista? Eu falei 2 pontos onde que a gente deveria escolher o microinversor. No seu ponto de vista, em qual momento, assim, ou o que o mercado vê, ou na sua visão, quando e qual é a desvantagem? A pergunta, qual é a desvantagem do microinversor hoje? Eu não vejo nenhuma desvantagem, tá, Bruno? Eu assim, ó, é claro que a questão hoje da instalação, por ser em cima do telhado, tá mais exposto à poeira, água, enfim, condições adversas de tempo, né? Ele pode sim ter uma durabilidade menor. Gera essa dúvida, né? Né? Pô, acho que um inversor instalado na parte interna de casa, não tá pegando chuva, não tá pegando vento, que também o próprio inversor foi desenvolvido para isso, tá? Hoje, uma das maiores usinas de Santa Catarina, que é a da Intelbras, todos os inversores são instalados em cima do telhado, tá? E se você pode hoje acessar aí o site da Intelbras, você vai ver vídeos até no próprio canal do YouTube aí, não no nosso, mas da Intelbras, você vai ver que os inversores estão instalados na parte superior, na parte, né, do telhado. Então, não teria hoje, eu prefiro isso por ele. Cara, é questão mesmo de análise técnica, né, de confiar na empresa que você está comprando, confiar nos engenheiros, na parte técnica. Eu acho que, pelo menos a gente aqui faz essa análise, não é da nossa índole tentar empurrar um microinversor por ser 2, 3, 4 mil mais caro. Porque tem estoque, muitas vezes a gente vê também. A gente vai trazer a melhor solução, sempre independente de preço, de marca, enfim. Né? A gente trabalha com só marcas prêmios hoje no mercado, e tanto o microinversor como o inversor, como a gente acabou de falar aí. Exatamente. Chegando no final desse episódio, o 5º dele, no próximo tema, que você aí que já pensou em colocar um sistema, tem dúvida também se o sistema on-grid e off-grid, né? O que é esse sistema off-grid, o que é o sistema on-grid e em qual solução, né, é o ideal estar utilizando cada um deles. Hoje existe no mercado também os inversores híbridos que têm essa capacidade de trabalhar o on-grid e o off-grid numa mesma solução. Esse vai ser o 6º episódio do podcast aqui no canal Brasil Sul Energia Solar. E se você já tem alguma dúvida a respeito desse tema, deixa aqui que a gente vai estar tirando no próximo episódio. É isso, Célio? É isso, Bruno. Célio, e novamente, né, chegando no final aqui, eu gostaria de dar a palavra para você, como sempre, eu gosto de fazer essa pergunta. E no dia de hoje, qual é a sua inspiração? Se você pudesse mandar uma mensagem para quem está nos escutando agora, pode ser sobre o nosso sistema, pode ser uma mensagem para a pessoa espiritual, podemos falar assim? Qual é a mensagem que você passaria para as pessoas que estão nos escutando aqui e agora? Boa. Então, hoje o mercado em si, né, vamos falar hoje de energia solar mesmo, tem tomado cada vez mais uma proporção, né, gigante aí. Quem não tem energia solar está perdendo muito dinheiro, tá? Um dos nossos vilões até pouco tempo era mesmo a parte de viabilidade de crédito e financiamento, né? Como a gente vem falando aí, a gente teve com o pessoal da BV, teve com o pessoal do Santander, e hoje essas taxas estão um absurdo. Não existe dinheiro mais barato no mercado do que dinheiro para energia solar. Então, pessoal, se você não tem, faz um orçamento, procura uma empresa capacitada com know-how, com várias instalações, com marcas, prêmios, que igual a Brasil Sul trabalha, e pode investir que você vai estar fazendo o melhor investimento da sua vida, sem dúvida. Opa, e seja feliz, com dinheiro no bolso, né? Exatamente. É o mais importante, né? Bem legal, Célio. Você falando aqui sobre a questão das linhas de crédito específicas para energia solar, eu sempre falo assim, sabe, minha casa, minha vida, minha casa é minha energia solar, e no meu ponto de vista, cada vez mais, quem não tem energia solar hoje é por 2 motivos. Uma, porque não tem o conhecimento, nunca, de fato, conseguiu presenciar uma apresentação de uma empresa séria de como funciona o sistema, e o outro ponto também, no meu ponto de vista, que a pessoa que não tem energia solar
ela não tem o dinheiro ou não tem um nome para fazer esse financiamento. E falando em nome de muitas vezes que as pessoas não têm, né, um CPF para conseguir aprovar um financiamento, muitas vezes eu tenho certeza que você pode se surpreender. Tá? Como a gente já falou aqui nos episódios anteriores, quando a gente trouxe a BV e o Santander, os dois gerentes, né, de contas dos dois bancos, dos dois bancos que são parceiro nosso no nosso dia a dia, eles mesmos mostraram como exemplo aqui, tem cliente muitas vezes de família, que o esposo ganha R$ 2.500, a esposa R$ 2.500 com uma renda de 5 e consegue financiar 100% do seu sistema. Então não vai pensar que, poxa, eu acho que o meu CPF não vai passar, meu CNPJ não vai passar porque a minha empresa é nova, não deixa de consultar, né, Célio? Não sofra por antecipação, né? Vai lá, faz a simulação e hoje... Exato, claro, tem alguns cenários que o cara não tem mesmo nome, enfim, mas pode analisar hoje, porque o banco também entende que você não está adquirindo uma dívida, você está fazendo um investimento e trocando um problema, que é a fatura de energia, por uma solução que vai ter um prazo ali de 48, 36, 24, 72, 120 vezes, mas que assim que quitado, essa energia vai ser sua e você não vai pagar mais nada além da taxa da concessionária de energia. Brunão, e assim, quero agradecer por todos que têm acompanhado a gente até aqui. Graças a Deus tem sido um sucesso, a gente tem, né, sido bastante comentado aí. Agradecer a todos que estão envolvidos aí com a gente aí. Exatamente, e estamos conseguindo levar, né, a fundo aí o nosso propósito, que é realmente levar o conhecimento. Trouxemos aqui nos últimos episódios e ainda tem novos convidados que ainda estarão aqui junto conosco, pessoas realmente com bastante experiência, né, no ramo para tirar de vocês aí todas essas dúvidas, tá? Nossos episódios, eles acontecem toda quarta-feira às 19 horas, então se prepare, bota aí no seu relógio que estaremos presentes aqui para trazer para vocês tudo o que você precisa saber da energia que mais cresce no Brasil e no mundo. E, como eu falei, lembrando, sistema on-grid e off-grid será o tema do próximo episódio, que é o 6º episódio no podcast aqui no canal Brasil Sul Energia Solar. E, Célio, já falando um pouquinho, jogando a palavra para mim mesmo, queria trazer uma reflexão aqui. E a reflexão que eu gostaria de fazer aqui é falando muito do que a gente vem falando, né? Que é levar solução para o nosso cliente, de falar a verdade. Eu acredito que cada dia que a gente acorda de manhã cedo em casa é uma semente que a gente vai plantando e essa a gente vai colher lá na frente. E eu tiro que para mim que não isso só na nossa vida, né? Mas se a gente consegue ser verdadeiro com as pessoas, com os clientes e as pessoas que estão na nossa volta, automaticamente o fruto que a gente vai colher dessa semente que nós estamos plantando são frutos bons, que façam sentido para a nossa vida. Então, assim, confiem, né, nas pessoas que estão à volta de vocês, escolham uma empresa realmente que fale a verdade, que você consiga se conectar para trazer a solução ideal para a sua empresa ou residência. Novamente, obrigado de coração, estou muito feliz em fazer parte. Obrigadão, Célio, sempre presente aí, apoiando, né? Sempre motivando nós para a gente ser cada vez melhor aqui dentro da empresa. E obrigado mesmo. Brunão, só mais uma palavrinha. Cara, que importante isso que tu falou agora. Não é à toa que a gente hoje, em alguns clientes aqui, a gente tem alguns clientes que tem até mais de 3 sistemas comprados com a gente. Então, por exemplo, o cara comprou 1, 2, 3. Pô, se a gente realmente não fosse bom, acho que não teria comprado, né? Ou ele está insistindo muito no erro, ou a gente é bom de verdade, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. Que bacana. Show de bola, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima quarta aí. Valeu.